gravação da aula, para ver se eu não esqueço. Bom, deixa eu colocar bem aqui o slide, que fica melhor. Hoje eu vou tentar mostrar essas informações para vocês através do slide. E aí depois vamos só trabalhar o finalzinho da parte teórica e iniciar alguma doença, se der tempo. Eu pretendo que não dê tempo não, porque vai ficar tudo igualzinho. Vamos lá. O slide, só um minuto. São 22 de setembro, está aqui ele. Professor, desculpa te incomodar, mas as questões da parte 61 e 62 é para ser enviada pelo trabalho, não é? E, Matheus, eu acabei de dizer para eles, estou dizendo para você também, meu amigo, você pode mandar só a chave, as questões vocês fazem como embasamento, tá? Para criar uma técnica para produzir a chave. Mas a título de avaliação, eu quero ver a chave e quero ver um breve relato de cada grupo, de como foi que você, quais foram os critérios utilizados para essa elaboração. Tudo bem? Tranquilo? Só um minutinho aqui. Pronto, achei. Vamos lá. Maria Eduarda Barcinho. Deu um ok aí para me dizer se esse slide está aparecendo para vocês, por favor. Tá sim. Ok, tio. Então, pronto. Eu vou retomar, viu, Ana Luísa? Só a questão da reprodução bacteriana, que é o processo chamado de reprodução assexuada, onde ele vai poder apresentar alguns nomes, uma trilogia de 3 nomes para dizer a mesma coisa. Então, você tem aí o cromossomo circular da bactéria, que vocês aprenderam comigo, e esse cromossomo ele localiza-se numa região desta célula procarionte chamada de nucleóide. Então, o que vai acontecer com esse indivíduo? Esse cromossomo ele vai se duplicar, aquela duplicação que vocês já conhecem, que já foi estudada por todos nós, lá no processo de duplicação semiconservativa, quando a gente falou de DNA. Tá? Então, você tem a duplicação. Você tem um estrangulamento do citoplasma, você percebe aqui em cima que o citoplasma bacteriano ele está sendo estrangulado de fora para dentro, e aí você vai ter a formação de 2 bactérias filhas, e as bactérias filhas. Esse processo, por sua vez, é um processo de reprodução assexuada, que recebe o seguinte nome: bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária. Células filhas idênticas à mãe e não ocorre variabilidade genética, tá certo? Então, isso aí já é conhecido de vocês.
lembrar que esse processo ele tem seus prós e seus contras, e as questões chamam de vantagens e desvantagens. A vantagem desse processo de reprodução assexuada é simplesmente a colonização rápida de um ambiente, porque é um processo que acontece de maneira rápida. Então, quando ele acontece de maneira rápida, nós temos uma colônia bacteriana se formando de maneira bem rápida, tá bom? A outra situação é que seria a desvantagem. Qual seria a desvantagem? É que esses indivíduos, por serem geneticamente iguais, tá? Eles são facilmente destruídos por uma determinada alteração ambiental, por um determinado antibiótico, que é uma substância química utilizada no combate a bactérias. Então, a desvantagem seria pelo fato de serem iguais e facilmente extintos, e a vantagem seria o processo de reprodução rápido. Tá bom? Aqui. Aí agora vamos falar do processo de recombinação genética. Tá bom? Vamos lá. Nós temos 3 mecanismos de recombinação genética. Quem quer acompanhar pelo material, isso aí está na página 11 e 12. Tá? Só que eu trouxe essa imagenzinha para te mostrar. Então, vamos lá. Espero que você lembre que esse cara aqui, ó, esse cara aqui é um vírus, tá? Um vírus chamado de bacteriófago. Um vírus que ataca bactérias. Ele é específico para atacar bactérias. Recorde também que esse vírus ele não entra dentro da bactéria, ele simplesmente injeta o seu material genético, como está bem dito aqui, ó. O DNA viral foi injetado dentro do citoplasma da bactéria. Consequentemente, nós temos nessa bactéria também o DNA bacteriano, que é o DNA desse indivíduo procarionte. Pois bem, dentro dessa célula, o DNA do vírus assume o comando e vai produzir diversas cópias, não é isso? Desse vírus, que é o que a gente chama de ciclo lítico. Então, aqui os vírus fazem a lise celular, fazem com que a célula seja rompida, a lise celular. E esse bacteriófagozinho ele vai sair para infectar uma outra bactéria. Tá? O que eu quero que você perceba? Que dentro desse bacteriófago aqui tem esse DNA amarelo. Que esse DNA amarelo aqui, ele é um fragmento de DNA bacteriano. Então, se ele está transferindo o vírus, DNA de uma bactéria, dessa primeira aqui, para essa segunda, e ele é um vetor de transferência, de transmissibilidade, então o que é que eu tenho? Um fenômeno chamado de transdução bacteriana. Seria a transdução bacteriana? Quando um vetor, que normalmente é um vírus, ele se reproduz dentro de uma célula hospedeira, leva consigo fragmentos do DNA da bactéria que morreu, que sofreu lise, e injeta em outra bactéria. Consequentemente, essa bactéria vai ter variação, vai ter variabilidade genética. Por que, professor Márcio? Por uma maneira muito simples, porque ela herdou material genético de outra bactéria. Compreendido, senhores? Perguntem. Então, você tem que ter muito cuidado com a palavra vetor. E o vetor é justamente aí um vírus. E, professor, só ver se eu entendi mesmo. O vírus, ele vai para uma bactéria, pega o material genético dela e depois vai para outra. É assim. Esse vírus, ele injetou esse material genéticozinho rosa aqui, ó. Esse materialzinho genético rosa, ele se une com esse laranja aqui, amarelado. E aí vai produzir várias cópias de novos vírus, tá? Aqui os vírus sendo produzidos. E esse vírus, ele vai carregar tanto material genético dele, como material genético da bactéria que deu origem a ele.
Quando ele infectar uma nova bactéria, ele causa a recombinação do tipo translúcido. Tá bom? Ah, tá certo, tá certo. Vamos para a segunda situação, que também está na página 11. Essa é mais simples, né? Diz assim, ó, uma bactéria pode absorver DNA livre no meio ambiente, DNA livre no meio ambiente, proveniente de outra bactéria morta e inseri-lo ao seu material genético. Então, ao tempo que essa bactéria absorve DNA de bactérias mortas, e esse DNA de bactérias mortas é incorporado ao seu material genético, o que nós vamos ter? Uma recombinação. Está bem aqui, ó, passo a passo. Uma bactéria lisada libera fragmentos de DNA. Está aqui os fragmentos de DNA. Um desses fragmentos ele é absorvido aqui, ó, por essa célula, por essa bactéria que tem um DNA azul. Esse DNA laranja ele se funde, se une ao DNA da bactéria, conferindo a ela uma mudança no seu material genético. E isso nós aprendemos com o nome de recombinação. Entendido? Qual é a grande diferença? Ambas as situações nós temos recombinação. A diferença é que no primeiro caso eu tinha um indivíduo que levava esse material genético bacteriano, que era o vírus bacteriano. Já aqui na transformação, não, a própria bactéria absorve o material genético do meio, onde você tem bactérias. Tá bom? É interessante lembrar também, é interessante dizer para vocês que as bactérias elas fazem esse processo de recombinação continuamente. E isso aqui é que faz com que a gente se depare com novas cepas bacterianas, tá? Onde a medicina, a farmacologia precisa sempre estar atenta na produção de medicamentos para essas novas cepas bacterianas. Por quê? Houve uma recombinação genética e muitas vezes essa recombinação dá a ela uma resistência contra determinados fatores externos, dentre eles os antibióticos. Tudo bem? Vamos para frente. Terceira situação, que é a terceira situação. Esta tem por nome conjugação. E a conjugação bacteriana, é quando duas bactérias ou até 3 bactérias se unem. Olha aqui o termo-chave. Tá? Se unem formando normalmente o que nós chamamos de ponte citoplasmática. Uma ponte. Através das pilissexuais. Que pilissexual, nesse meu slide, é um sinônimo para o que eu coloquei no desenho de vocês, quem assistiu a aula, e chamei de... Veja se no desenho de vocês tem essa palavrinha aqui, ó. Fímbrias, que são os pelos das bactérias. Então, essas fímbrias, elas nada mais são do que as pilissexuais. Tá bom? Então, estou colocando aí para que você... Pode ser que a questão chame por um nome, pode ser que a questão chame por outro. Tá bom? Professor, e o que vai ser transportado dentro dessa ponte citoplasmática? Justamente aquela molécula de DNA circular pequena que tem dentro das bactérias, que são chamadas de plasmídeos. Então, eu fiz questão de colocar no slide, na época que eu fiz, uma imagem real. Então, aqui você tem 2 bactérias, ó, uma bactériazinha 1 e uma bactériazinha 2. E entre elas você tem essa ponte citoplasmática formada justamente pelas fímbrias ou pelas pilissexuais. Certo? Os meninos disseram, professor, eu tinha ideia que elas ficavam mais próximas. Podem ficar mais próximas, podem ficar mais distantes. O que você vai entender é que nós temos aí a transferência de plasmídio. E cuidado, porque às vezes no vestibular o cara coloca que há uma
transferência mútua de plasmídios. O que você entende por transferência mútua de plasmídios? Que uma doa para um, ao mesmo tempo que outra doa que a outra doa para outra. Bom, então, ao tempo que uma doa para a outra também transfere para ela. É isso que o André está dizendo e está certo. Só que está errado do ponto de vista do processo que ocorre em bactéria. Não existe essa história de transferência mútua. Aqui nós temos sempre uma bactéria que será chamada de doadora. Nesse meu desenho bem aqui, se eu colocar essa da esquerda, ela é a doadora. E se eu colocar essa bactéria aqui do lado direito, ela é a receptora. Então, não existe transferência mútua. Eu tenho visto muito aluno, às vezes, confundir isso em prova. Então, por isso é que eu não quero que vocês incidam no mesmo erro. Tudo bem? Assim como nada impede da receptora também estar desenhado os plasmídios dela aqui também. Só que eles seriam desenhados de outra cor. Tá bom? Então, nada impede, por exemplo, que às vezes esse desenho pode te levar a uma interpretação errada, dessa bactéria bem aqui, ó, azul, ela ter seus plasmídiozinhos aqui. Nada impede, ó. Tá aí o plasmídiozinho verde dela aqui, ó. Tá aqui ele também. Tá aqui ele. Nada vai impedir isso aqui. Só que o verde é o dela, e o que ela ganhou foram os vermelhos. Então, se ela ganhou os vermelhos, eu tenho aí uma recombinação genética. Tá bom? Então, vamos lá. Quando bactérias se conjugam, os plasmídios podem passar pela ponte citoplasmática. Então, você percebe bem aqui que esse plasmídiozinho está passando aqui, ó. Por isso que essa seta está identificando para ti quem é doadora e quem é receptora. Essa verdinha aí que tem um plasmídio verde, ela recebeu plasmídios vermelhos. Tá certo? Então, o que vai acontecer com esse plasmídio vermelho? Ele vai se integrar aqui ao DNA da bactéria, vai se ligar ao DNA da bactéria. Então, quando se liga ao DNA da bactéria, eu tenho um processo de recombinação. Eu tenho um processo de alteração do material genético. Perfeito? Essa é a forma de recombinação mais cobrada em prova. Mais cobrada em prova que eu conheço é essa. Mas não esqueça das outras também não, por favor. Tudo bem, gente? Posso continuar? Pode. Aí agora o que falta? Agora eu vou tirar o slide. O slide não é doença ainda, dá falta comentar algumas coisinhas aqui. Tirei o slide. E aqui hoje está tão escuro. Alguém escreveu nesse quadro hoje, gente? Deu para vocês verem? Não, ainda ninguém escreveu. Eu estou achando a câmera tão distante e uma imagem muito ruim. Mas eu vou tentar. Se não der, você diz para, massa, que ninguém está vendo absolutamente nada. Pronto. O livro de vocês, ele vai falar ainda, eu vou usar esse tempinho para a gente discutir isso aí, de dois aspectos muito importantes e modernos do estudo das bactérias. Um eu já comentei, que é o que a gente chama na página 12 de resistência bacteriana. Tá bom? E é necessário que o aluno saiba relacionar a resistência bacteriana a esses três fenômenos de recombinação que nós acabamos de estudar. O que faz uma bactéria ficar resistente é justamente esses fenômenos chamados de recombinação bacteriana, ou recombinação genética bacteriana. Tá bom? Alguém pode ler para a gente esse primeiro parágrafo da página 12, que fala de resistência bacteriana? Vamos lá? Tem alguém que possa nos ajudar? O senhor não está transmitindo. Bora lá. Ana Luísa, você conseguiu compreender, minha amiga, o processo de recombinação? Ficou tranquilo para ti? Tudo tranquilo. Tá certo. E aí, assim, a gente equilibra todo mundo. Então, conseguiu encontrar o livro, André? Ele está muito distante?
Peguei aqui o Bernoulli. Bora lá. Página 12 do caderno 4. O senhor quer que eu leia? Por favor, só o primeiro parágrafo, só para a gente ter um embasamento para a nossa discussão. Em C, verificou-se que é o primeiro parágrafo da página 12, né? Página 12, primeiro parágrafo do tópico 2.2, Ok. resistência. Os processos que levam à recombinação ou variabilidade genética bacteriana são responsáveis por modificar características das bactérias. Algumas são tão importantes que conferem a resistência a determinadas substâncias e as características do sistema de defesa do organismo. Ao adquirir novos genes, seja por conjugação, transdução ou transformação, ou ainda por mutações ocorridas ao acaso, uma bactéria pode expressar a informação gênica que a torna resistente aos compostos antibióticos. Esse fenômeno, que aumenta a chance de sobrevivência das bactérias, constitui um fator de preocupação na saúde pública. Pronto, beleza. Então, vocês viram aí que para a bactéria é maravilhoso a recombinação gênica, assim também como a mutação. Por que é interessante? Porque ela vai adquirir resistência à principal arma que a ciência tem contra a bactéria. E a principal arma que a ciência tem contra a bactéria são os antibióticos. E a principal arma que nós temos contra a bactéria são os nossos anticorpos do nosso sistema imunológico. Então, a recombinação é capaz de driblar tanto um como o outro. Driblar o sistema imunológico e também conferir resistência a determinados tipos de antibióticos. Então, em cima disso aí, foi que a Anvisa, ela determinou aí aproximadamente 10 anos atrás, que todo e qualquer antibiótico que seja comercializado nas drogarias e farmácias do território nacional, ele precisa ser comercializado mediante a apresentação de um receituário, de um formulário de receituário em 2 vias. Essas 2 vias precisam ser identificadas pelo paciente e pelo profissional de saúde que prescreveu. Por que isso? Porque o uso indiscriminado de antibióticos estava tornando as cepas bacterianas mais resistentes e, consequentemente, fazendo com que o tratamento de determinadas doenças simples se tornasse mais difíceis, porque as bactérias estavam mais resistentes e os antibióticos comuns não conseguiam tratar determinadas doenças. Então, é esse o link que você tem que fazer com relação à saúde pública. Tudo em biologia hoje está relacionando com a saúde pública. Tá bom? Eu lembro, quando eu era criança, alguns dias atrás, poucos anos atrás, que a gente ia a um comérciozinho que a gente chamava de quitanda, bodega, né? Hoje vocês não conhecem esses termos. Mas nessa quitanda, nessa bodega, o cara vendia o cigarro, ele vendia a bebida, ele vendia o gênero alimentício, e ele vendia o remédio para dor de cabeça, ele vendia o antibiótico, ou seja, era uma mistura de gêneros que ele vendia lá. No entanto, com essa medida, entende-se que isso era para ter sido superado com relação aos antibióticos. Ele pode ainda até vender hoje, mas um antitérmico, um remédio para dor, certo? Mas não um antibiótico. Agora, é claro que nós não podemos esquecer que nós estamos no Brasil. É isso? E eu mesmo já vi diversas situações onde as grandes redes farmacêuticas fazem a coisa de maneira correta. As redes que nós temos aqui em Teresina,
que por sinal são muitas farmácias, eu desconfio que Teresina tenha mais farmácia do que supermercado, tá? Mas um dia a gente vai saber o porquê disso tudo. Eu, por enquanto, não sei. Essas grandes redes aí, Pague Menos, Globo, Drogazil, não sei o que, Farma, todas essas drogarias e farmácias, elas vendem estes medicamentos exigindo o receituário médico. No entanto, cidadão, quando a gente vai para a periferia, você continua comprando o antibiótico de forma indiscriminada. Mas que diminuiu. Tá bom? Então, fica aí esse comentário que você precisa relacionar com a saúde pública. E aí, depois tem um temazinho na página 13 que ele chama de ubiquidade microbiana. Tá? O que seria ubiquidade microbiana? Quem é que pode fazer aí, dentro de 1 minuto, uma leiturazinha rápida e me dizer o que é esse termo, ubiquidade microbiana? Está muito em alta também, por isso que o Bernoulli trouxe aí. Fantástica a colocação desse ponto. Cada dia que passa, eu gosto mais desse material, sinceramente. E aí, quem é que pode me falar aí? O que seria essa ubiquidade? Nunca ouvi esse termo na minha vida. Por isso que ele está aí, para você ver e associar ele às questões que vão aparecer aí nos seus próximos dias. Página 13, dá uma olhadinha aí. Deixa eu chamar aqui alguém. Ver quem é que está nesse grupo aqui. Está tão quieto esse grupo aqui hoje. Amanda, tudo bem, Amanda? Como é que você está? Você está com a gente? Deixa eu ver aqui quem mais. Tem gente aqui hoje, né? Só 75. Muita gente. Bastante. Então, vamos ver. Essa aula tem uns 13 a menos. Poxa. Evelyn, tudo bem, Evelyn? Está por aí, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Davi Rodrigo, Carla Fernanda, Camila Carvalho. Duas Camila Carvalho. Camila Carvalho Araújo e Camila Carvalho Bona. Beatriz Costa, Arthur Oliveira Mota. E aí, gente, o que é ubiquidade? Digitem aí, se você tiver com vergonha, não quiser nos dar o prazer da sua linda voz. O que é ubiquidade microbiana? Professor, você acha minha voz bonita? Hein? A sua não sei se é tanto, não, mas... Professor, pelo que eu li aqui no Bernoulli, a ubiquidade seria a característica dos micro-organismos estarem presentes em todos os ambientes. E essa ubiquidade microbiana, ela tem 3 características principais, que é a questão da dimensão reduzida, da variabilidade e flexibilidade metabólica. Beleza, fantástico. Então, a ubiquidade, viu, André, é justamente essa capacidade dos micro-organismos têm de se desenvolverem em todos os ambientes. Tá? Então, bactéria, ela se desenvolve em todo ambiente, todo e qualquer ambiente. Às vezes as pessoas achavam, no começo da implantação das unidades de terapia intensiva, que é o ar-condicionado dentro da unidade de terapia intensiva, reduzia o número de micro-organismos. E isso é sem lógica, porque existem bactérias que sobrevivem a variações de temperaturas muito altas. Existem bactérias que sobrevivem a ambientes inóspitos. Então, tem uma relação direta aí com esses 3 aspectos que a Ana Luísa falou. Primeiro, a recombinação genética, depois a questão do metabolismo variado. Nós estudamos com vocês que quanto mais simples o reino, maiores são as formas metabólicas. Então, você tem aí bactéria que faz respiração aeróbica, bactéria que faz respiração anaeróbica, bactéria que faz fermentação,
Bactéria que faz quimiossíntese, fotossíntese tradicional, fotossíntese bacteriana. Então, essa gama de metabolismos dá a esse indivíduo a possibilidade de ele estar em todos os ambientes, tá? Então, isso é o que eu chamo de ubiquidade bacteriana, tá? Se nós tivéssemos a capacidade de vê-los, talvez a gente ficasse assustado, porque em todo lugar nós temos bactérias. Tá? Aí no teclado do seu computador, no seu celular, no seu tablet, tá? Existem vários estudos que mostram a quantidade de micro-organismos na tela de um smartphone, tá? E aí por diante. Então, essa é a ubiquidade. Então, se ela está em todos esses lugares e apresenta, e esse lugar tem a capacidade de dar a ela uma condição metabólica de se reproduzir, então aí você tem uma contaminação por micro-organismos. Tá bom? Pois eu espero agora que esse termo ubiquidade ele fique mais claro para vocês. Tá? Vocês já viram o tema Origem da Vida esse ano ou ficou para o segundo ano Origem da Vida? Eu tenho que ver aqui no meu computador, mas eu não sei. Lá na Origem da Vida, eles dizem a hipótese mais aceita para o surgimento da primeira forma de vida é nas fontes termais, bactérias que vivem no assoalho dos oceanos, em fendas vulcânicas, onde a temperatura lá supera 80 graus Celsius, mesmo sendo em alta profundidade, mas por conta da fenda vulcânica. E tem as bactérias lá, tipos de arqueobactérias, que provavelmente, segundo estudos atuais, foram elas que deram origem ao primeiro tipo de ser vivo no nosso planeta. Isso se a gente for pensar na evolução química, é isso? Beleza, boa discussão. Falei mais do que vocês, mas fui ajudado. Ana Luísa, obrigado, Ana Luísa. Pronto. Aí, para terminar aqui, para a gente ir para as doenças, tem um tópico na página 16, que ele diz assim, ó, utilidades e nocividades bacterianas. Eu já, inclusive, adiantei que as bactérias elas têm características nocivas, tá? Que são as nocividades. E a principal delas são as bacterioses, são as doenças. Mas o teu livro, na página 17, ele diz que, além das doenças, as bactérias podem ocasionar também prejuízos à lavoura, não é isso? Prejuízos a determinadas culturas, né, de plantas. Então, nós temos aí um aspecto bacteriano ruim. O outro é aquelas bactérias que fazem a decomposição dos alimentos, principalmente alimentos que estão estocados em determinados ambientes que não impedem a proliferação de bactérias. Tá? Então, muitas delas causam esse dano também. E, por fim, são aquelas que acometem o ser humano, as patologias das doenças. Então, 3 aspectos ruins, tá? Tudo bem? E aí, voltando para a página 16, tem o que ela traz de positividade. Tem muita coisa, né? Qual é a primeira positividade aí? A decomposição, que é onde elas transformam matéria orgânica morta, né? Decompõe a matéria orgânica morta, devolvendo-a ao meio, sob forma de matéria inorgânica. Então, há essa decomposição das substâncias ricas em cadeias carbônicas, que é o que a gente chama de matéria orgânica. Tá bom? Isso aí seria o carro-chefe do benefício das bactérias. Depois tem um segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Elas estão presentes no ciclo do elemento químico que é mais presente no ar, que é o nitrogênio. 78%, melhor dizendo, do ar atmosférico é nitrogênio. E aí, às vezes, o aluno tem que parar para se perguntar, para que esse nitrogênio? Se a nossa respiração, se o processo de fotossíntese faz uso do gás oxigênio e também do gás carbônico. Então, onde é que entra o nitrogênio? Aí vocês estudaram com o Wesley o ciclo do nitrogênio. Vocês sabem que tem bactérias que fixam o nitrogênio, que absorvem o nitrogênio, e esse nitrogênio é absorvido pelas plantas, não é isso? Para compor as proteínas. Essas proteínas servirão de alimentos
para os indivíduos consumidores, e aí você tem um dos aspectos importantes do nitrogênio na natureza, mas existem outros, né? E aí por diante. Tá bom? Outra coisa, para fechar nesses 4 minutinhos que faltam, fertilidade do solo, as nitrossomas, o nitrobacter, né? Que transformam a amônia, né, em nitrito, né? Em nitrato. Outro aspecto, o controle biológico, né? Porque são amplamente utilizadas combatendo pragas na agricultura. Nós temos bactérias que combatem pragas também. Então, nós temos esse aspecto do controle biológico. Muitas fazem parte da microbiota intestinal natural, ou seja, compõem a flora intestinal. E aí a relação com a produção de vitamina K, e aí por diante. Outras são utilizadas aí na indústria de alimentos, né? Como é a questão da fermentação dos iogurtes, dos vinagres, das coalhadas, dos queijos, dos requeijão, e aí por diante. Um outro aspecto é a biorremediação, que é quando a bactéria ela está presente no meio ambiente para remover substâncias que contaminam o ambiente. Ele chama aí de contaminantes de uma matriz ambiental. Outro aspecto na engenharia genética, vocês vão ver ano que vem, os meninos vão detalhar a técnica do DNA recombinante, a PCR e aí por diante. Tá? Então, o uso de bactérias para produzir proteínas de interesse humano. Então, isso aí é o que a gente chama de engenharia genética. Um aspecto aí que muitos não podem até não lembrar, o penúltimo, né? No campo da estética, muitas bactérias também são utilizadas, ou melhor, sua toxina, é isso? Que é o caso da toxina butolínica, o Botox, que serve para paralisar por um período a musculatura do rosto, retirando as linhas de expressão, as rugas, é isso? A toxina butolínica também é utilizada no tratamento de dores tensionais, dores de relação tendão com osso e aí por diante. E, por fim, certas bactérias são utilizadas na indústria farmacêutica para produzir os antibióticos. Então, tudo isso aí é coisa boa de bactéria. Tá? Então, não é aquela história de ter bactérias sempre simplesmente como as vilãs. Não. Tem aí o lado positivo e o lado negativo. Galera, eu acho que não precisa eu dizer, mas essas questões do Bernoulli precisam ser analisadas por vocês. Procurem fazer, tá? Que aí você traz aí alguma dúvida. E a gente vai ter uma aula para fazer um comentário de algumas. Então, não dá para fazer todas. Aguardo vocês hoje à tarde para a gente trabalhar as chaves dicotômicas, como assim combinamos. Tá bom? Eu venho aqui para a escola, porque para não ter nenhum problema de conexão. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais, professor. Valeu, doutor. Valeu, valeu. Tchau.